Graças e paz, pessoal. Tudo bem com vocês? Estava aqui refletindo um pouco, pensando, né? Enquanto nós vivemos em tempos em que cristãos, crentes em Jesus, né? Estão tão cheios de depressão, de ansiedade, sofrendo mesmo de depressão, de melancolia, com as suas almas entristecidas, né? Com as suas almas aí feridas, machucadas, né? E aí a gente começa a ouvir, né, uma série de mensagens equivocadas de pessoas que não conhecem o sofrimento humano, que não conhecem a psique humana, a alma humana, dizendo: olha, você é crente e está com depressão, como que você pode ser cristão e sofrer de pânico? Como que você pode ser cristão e frequentar um psiquiatra, um psicólogo? Como que você pode ser cristão e sentir isso, né? Pânico de não querer ficar sozinho na tua casa, pânico da escuridão, pânico de lugar escuro ou de lugar fechado. Você tem Jesus, né? E nós ouvimos uma série de definições, de bobagens que as pessoas inventam, porque não entendem o sofrimento humano, né? Essas pessoas nunca leram Salmos, em que Davi, o tempo todo, ele expressa diante de Deus a sua depressão. Davi, o tempo todo, ele expressa diante de Deus a sua melancolia, a sua frustração, as doenças psíquicas que ele tinha. E olha que ele era o homem segundo o coração de Deus. E o tempo todo ele diz: por que você está aflito, a minha alma? Por que você se aflige dentro de mim, a minha alma? Davi falando isso. Davi era um homem que ele tinha que lidar com as suas depressões, com as suas ansiedades, com os seus traumas o tempo todo. E ele não tinha vergonha, ele não tinha medo de expor diante de Deus e de expor diante das pessoas, porque ele escreveu isso nos Salmos, a sua frustração. Ele não tinha medo de expor diante das pessoas as suas depressões. Olha que coisa linda isso que Davi fazia. Salomão também, quando ele escreve Eclesiastes, ele está simplesmente escrevendo algo dele. Um homem que viveu tanto, que experimentou tantas coisas, ele disse: olha, tudo que eu vivi, eu cheguei à seguinte conclusão: tudo é vaidade. Um homem que escreveu Eclesiastes e soube expressar no Eclesiastes a sua frustração diante da vida, as suas depressões diante da vida, as suas ansiedades diante da vida, dizendo que nós podemos ser homens de Deus. Mas mesmo sendo homens de Deus, nós temos que lidar com as nossas frustrações, temos que lidar com as nossas depressões, temos que lidar com os nossos pânicos, com os nossos medos, com as nossas melancolias. E eles não tiveram medo de esconder diante de Deus as suas mais profundas depressões, as suas mais profundas melancolias, as suas mais profundas tristezas. Tiago, ele vai dizer isso na sua carta, né? Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Mas se tiver alguém entre vocês que está triste, então olha o que ele vai falar, olha o que ele vai dizer. Então, se você está triste, ore. E olha que interessante, a palavra triste no grego não é uma tristeza comum, é uma tristeza profunda, fruto de uma depressão, fruto de uma ansiedade, fruto de um pânico. Você sabia disso? É isso que Tiago está colocando no texto. Você tem alguém entre vocês que está triste a ponto de estar deprimido, melancólico, frustrado, sem alegria de viver? Ore. Ele faz coro, né, com o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo vai falar isso, né? Coloque todas as ansiedades de vocês diante de Deus. Faça as petições de vocês com você. Não andem ansiosos. Antes façam
as petições, ou seja, a ansiedade de vocês conhecida diante de Deus em oração. O melhor remédio quando nós estamos manifestando as nossas doenças psíquicas é orar, é clamar diante de Deus, é buscar o Senhor e dizer: Deus, eu realmente estou mal. Não há nenhum demérito, queridos, em estar com depressão, não há nenhum demérito em estar frustrado, não há nenhum demérito em sentir pânico, em reconhecer: eu estou doente, minha alma está doente. Não há nenhum problema nisso. O problema é quando a gente acha que a gente não pode chegar diante de Deus e dizer diante de Deus: Deus, eu estou doente. Estou doente emocionalmente, estou doente na minha alma, estou doente na minha mente, estou doente no meu coração. Meus relacionamentos estão doentes, meu casamento está doente, minha vida está doente. Não há nenhum problema em dizer isso. Deus quer que você diga isso. Deus quer que, se você está vivendo isso, você diga a Ele: Senhor, eu estou doente. Eu estou doente. Eu estou doente. Eu estou frustrado. Me ajuda. Então faça isso diante do Pai. Faça isso diante de Deus. Não há nenhum problema também em você, sendo cristão, procurar uma terapia, procurar uma ajuda psiquiátrica. Faça isso. O melhor remédio para a depressão é duas coisas. Primeiro, oração. Faça conhecida diante de Deus a sua depressão, a sua frustração. E segundo, se doe. A melhor forma de nos curarmos da nossa depressão, é nós curarmos outras pessoas. A melhor maneira de nós vencermos as nossas depressões é irmos e curarmos outros. Cure outros. Cure outros. E na medida que você for curando outros, o Senhor vai curando a mim e a você. Como Isaías diz: se nós desfizermos as ligaduras da impiedade, fazermos justiça àquele que não tem justiça alguma, sabe o que vai acontecer com a gente? É exatamente isso. A nossa cura brotará. A nossa cura brotará. Então que você guarde isso no teu coração. Amém? Deus te abençoe.